Nesta apresentação, vamos aprender a descobrir a fração que gera um número decimal. Também vamos calcular a chamada fração geratriz, a fração que gera as dízimas periódicas. Todo número racional pode ser representado por uma fração. E um número decimal, que não possa ser representado por uma fração, não é número racional, é um número irracional. O conjunto de números irracionais, veremos mais adiante. Em vídeo anterior, mostramos que o modelo de apresentação numérica adotada neste mundo é posicional de base 10. Significa que temos 10 algarismos, e que sua posição no número é fundamental. O número é uma composição de um ou mais algarismos. Um número pode ser representado por uma expressão de adição. Cada algarismo, na sua posição, pode ser visto como algarismo, multiplicado pela potência 10, com o expoente correspondente à sua posição no número. Veja na tela o exemplo dado, só para mostrar a validade da forma apresentada. No número 123, contamos a posição a partir da direita para a esquerda, começando pela posição 0. Na parte fracionária, contamos o algarismo, a partir da posição -1, logo após a vírgula. -1 é o expoente de 10. Nessa primeira casa decimal, ou casa dos décimos. Porque 10 elevado a -1 é igual a 1 décimo, ou 1 sobre 10. Da mesma forma, a seguir, a posição é -2, e é o expoente de 10, e 10, elevado a -2, é igual a 1 centésimo. Por isso é a casa dos centésimos. E assim por diante. Cada termo da expressão que determina um número é calculado, como vemos na tela. Neste exemplo visto na tela, o número decimal, 0,3, é a representação decimal da fração 3 décimos. 0,3 é um número decimal finito, ou exato. Tem apenas uma casa decimal. Da apreciação que fazemos sobre o que vimos, sobre numeração, adotamos uma regra prática para transformarmos um número decimal em uma fração. O numerador da fração é um número decimal sem a vírgula, e o denominador é o número composto pelo número 1, seguido de tantos zeros quanto forem as casas decimais. Veja exemplo na tela, o número decimal 0,3, sem a vírgula é igual a 3 que se torna o numerador da fração. O denominador é o algarismo 1, seguido de um zero, posto que temos apenas uma casa decimal em 0,3. E o resultado é a fração 3 décimos. Para conferir, dividimos 3 por 10 e o resultado é 0,3. Este outro exemplo conta com inteiros diferentes de 0 e 2 casas decimais. A forma prática de solução é fazer o denominador com o número 1, seguido de 2 zeros, que correspondem a 2 casas decimais. E o numerador, escrevemos o número decimal sem a vírgula, transformado assim, em número inteiro. A fração obtida é 3.582, sobre 100. Se simplificarmos a fração, dividindo o numerador e o denominador por 2, encontraremos a fração 1.791, sobre 50. Para conferir, dividimos o numerador pelo denominador, e acharemos o número decimal 35,82. Ou 35 inteiros e 82 centésimos. Fração geratriz de uma dízima periódica é a fração que, pela divisão do numerador pelo denominador, dá origem a um número decimal, com a parte fracionária formada por grupos de casas decimais que se repetem. Veja o exemplo. Quando o número decimal é uma dízima periódica simples, temos uma regra prática, para se calcular facilmente. Coloca-se um algarismo 9 para cada algarismo do período no denominador, e o período no numerador. Veja o exemplo na tela. Com um só algarismo no período, obtivemos a fração 3 sobre 9, que simplificada obtivemos o resultado 1 sobre 3, ou 1/3. Experimente dividir 1 por 3 e veja o resultado. Se tivéssemos a parte inteira diferente de 0, faríamos a adição da parte inteira, com a geratriz encontrada. Mas por que o 9 no denominador? Usamos um artifício para mostrar o porquê usamos 9 no denominador, com o exemplo da dízima periódica, 0,
3, 3, 3, etc. Façamos essa dízima igual a x. E como temos uma só casa no período, multiplicamos por 10 toda a equação, que ficou 10x igual a 3,3, 3, 3 e etc. Subtraímos a equação original, x igual a 0,3, 3, 3. O resultado foi a equação 9x igual a 3. Resolvendo o valor de x encontramos a fração 3 sobre 9. Aí está o 9 no denominador. Simplificamos a fração 3 nonos e obtivemos outra fração geratriz simplificada. Prosseguindo, vamos ver o exemplo de como calcular a fração geratriz de dízima periódica simples, desta vez, com 2 algarismos no período. O número decimal no exemplo é uma dízima periódica simples com 0 inteiros e 2 algarismos formando o período igual a 54, que se repete. Levamos em consideração que o período com 2 casas nos leva a multiplicar a equação dada por 100 e, em seguida, subtrair a expressão da dízima, obtendo a equação 99x igual a 54. Conferindo o valor de x, obtemos a fração geratriz igual a 54 sobre 99. Utilizando a regra prática, escrevemos 99 no denominador, um 9 para cada algarismo do período, e o período 54 no numerador. Confirmando a fração geratriz, 54 sobre 99. Podemos simplificar essa fração e encontrar a geratriz simplificada 6 sobre o denominador 11. Se o número decimal tivesse parte inteira diferente de 0, calcularíamos a adição da parte inteira com a fração geratriz da parte decimal. Veja se a parte inteira do número decimal, no exemplo anterior, fosse igual a 6. Parte inteira 6, somada com a fração geratriz de 0,54, 54, 54. Encontrada, é igual a 72, sobre 11, que é a geratriz de 6,54, 54, 54 etc. E agora vamos ver a dízima periódica composta. Composta, porque conta com 2 algarismos iniciais, na parte decimal, chamada anteperíodo, que não está no período e o antecede. No exercício dado, 2 inteiros, vírgula, o anteperíodo 63, e seguido do período 15, que se repete infinitamente. Veja o valor de x na tela. Sem dificuldade alguma, podemos decompor esse número em uma expressão com o número inteiro 2, mais o número decimal 0,63, mais a dízima 0,0015, 15, infinitamente. Podemos transformar os termos da expressão em frações. O número inteiro 2, sabemos que é 2 sobre o denominador igual a 1. 63 centésimos, está simples para escrever 63 sobre 100. Solucionamos a dízima com 2 algarismos 9, correspondente aos 2 algarismos do período, seguidos de 2 zeros, um para cada algarismo do anteperíodo, e com o numerador igual ao período 15, resultando na fração 15 sobre 9.900. Agora, vamos calcular a expressão, e vemos que o mínimo múltiplo comum é 9.900. Calculamos a expressão fracionária e encontramos a fração geratriz, 26.052 sobre 9.900. Se simplificarmos, encontraremos a fração geratriz simplificada, 2.171 sobre 825. Experimente dividir o numerador pelo denominador, e veja o resultado. Desenvolvemos alguns exercícios nas próximas telas. Esperamos que com esses exercícios possa dirimir algumas dúvidas sobre o assunto. Veja como resolvê-los. Trata-se de um número decimal que classificamos como uma dízima periódica simples. A parte inteira é igual a 0. A parte fracionária é uma sequência de períodos com um só algarismo igual a 7. A solução é simples, posto que temos um único algarismo no período, portanto o denominador é 9, e o numerador é o período igual a 7. A solução é a fração 7 nonos, ou 7 sobre 9. O exercício B é uma dízima periódica simples, que se compõe da parte inteira igual a 1, e a parte fracionária igual ao período com um só algarismo de valor 4.
Para facilitar os cálculos, vamos decompor esse número em uma expressão de adição. Separamos o inteiro do decimal, 1 inteiro mais 0,444, repetindo-se infinitamente. Resolvemos a dízima pela forma prática, o período no numerador e um algarismo 9 no denominador, já que o período é formado por apenas um algarismo. Resolvendo a expressão, o mínimo múltiplo comum é 9. Calculando a expressão, obtemos o resultado 13 sobre 9. 13 nonos é a fração que deu origem à dízima 1,444 e períodos seguintes. O exercício C também é uma dízima periódica simples. Porém, o período, igual a 21, e composto de 2 algarismos. A forma de resolução é a mesma do exercício anterior, com a diferença que no denominador teremos 2 algarismos 9, porque o período, de valor igual a 21, é composto de 2 algarismos. A geratriz é 21 sobre 99, que simplificada é a fração 7 sobre 33, que também é geratriz. O exercício D também é semelhante aos anteriores. Só que agora temos 3 algarismos no período. Adotamos o mesmo procedimento na resolução. O período 123, no numerador, e 999 no denominador, que corresponde aos 3 algarismos do período. Simplificando a fração, dividimos o numerador e o denominador por 3, e temos a fração geratriz, 41 sobre 333. Exercício E. 0,35, 18, 18, 18. Sendo 18 o período que se repete indefinidamente, é uma dízima periódica composta. É composta porque apresenta 2 algarismos após a vírgula, e antes do período, que não faz parte do período. Chamamos de antiperíodo, e é igual a 35. Veja o destaque na tela. O período dessa dízima é 18, também em destaque. Para calcular a fração geratriz, vamos decompor esse número em uma expressão de adição. Vamos separar a parte inteira, que é 0, junto com o antiperíodo 35, no caso 0,35, mais a dízima, 0,0018, 18, 18. E transformar essa expressão decimal em uma expressão fracionária. 0,35, como já aprendemos anteriormente, é 35 centésimos, ou 35 sobre 100. A fração que é equivalente à dízima. No numerador temos o período igual a 18. O denominador é formado por 2 algarismos 9, correspondendo a 2 algarismos do período, seguido de 2 zeros, que correspondem aos 2 algarismos do antiperíodo. Sendo então 9.900. Resolvendo essa expressão fracionária, estamos calculando a fração geratriz. O mínimo múltiplo comum é 9.900. Calculando, o numerador é 9.900, dividido por 100, que é igual a 99, multiplicado por 35, mais 18, que já tem como denominador 9.900. Calculado o numerador, 99 multiplicado por 35, e somado com 18, igual a 3.483, sobre 9.900. Que é geratriz dessa dízima composta, que podemos simplificar. Dividimos numerador e denominador por 9, e temos a geratriz simplificada. No próximo vídeo apresentaremos as operações de adição, subtração, multiplicação e divisão de números decimais. Obrigado por assistir. Esta matéria é apresentada por vários vídeos curtos como este, em sequência didática apropriada para melhor aprendizado. No final desta sequência saberemos adição e subtração, multiplicação e divisão de números decimais, que será objeto de nosso próximo vídeo. Não deixe de ver. Inscreva-se no canal. Dê o seu like.